Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast Pipocando Arte em Todas as Partes, programa da Rede SESI Bahia de Educação, que teve início em 2019 com 4 escolas participantes e hoje, em sua 6ª edição, está presente nas 12 unidades de todo o estado, acumulando inúmeras apresentações de dança, teatro, música, exposições, lives, talk shows, altos papos e dentre tantas outras. E ainda vem muito mais por aí! E para quem não me conhece, eu me chamo Catarina Leite, eu sou ex-estudante da Rede SESI Bahia e ainda integrante da escuderia 7Speed, da F1 in Schools. Mas hoje eu estou aqui para relembrar a história desse programa que tem feito a diferença na vida de tantos estudantes e no cotidiano das escolas SESI Bahia. E como uma andorinha só não faz verão, eu estou muito bem acompanhada por 2 importantes personagens dessa história. E aqui com vocês, Franciele Moraes e Maurício Oliveira. Sintam-se em casa. Muito obrigado pelo convite e a honra e a alegria de estar aqui com o Fran. E eu com o Maurício. Muito feliz mesmo. Que bom, que bom. E o tema do programa de hoje é Pipocando, a arte de desenvolver emoções. E, Fran, Maurício, vocês acreditam verdadeiramente que programas como o Pipocando Arte, eles são capazes de desenvolver emoções? Acredito sim. Inclusive fiz parte do Pipocando Arte na primeira edição. E acredito que é uma porta de entrada, para acesso à sensibilidade, às emoções, ao entendimento de mundo. E também traz uma variedade de perspectivas desse ser emocional, desse ser que tem variedades, desse ser diverso. Então, Pipocando, ele fez parte da minha vida, principalmente por questão de autocontrole, de entendimento sobre quem eu sou, o que é que eu almejo para o meu futuro também. Depois dessa resposta, o que eu posso dizer é que a minha emoção veio à flor da pele. E engraçado que quando eu fui convidado por Pipocando, eu achei que era só mais um evento de escola, dos alunos, um encontro, uma festa, uma coisa assim, não tinha a real dimensão. E eu realmente fiquei muito emocionado de ter sido convidado. Então eu acho que realmente, assim, o fato de eu estar ali participando da conclusão das atividades me emocionou muito. E então eu imagino que o processo de construção também tenha gerado bastante emoções, assim, de desespero, de medo, de vai dar certo, e de investigação, assim, de cada um deles e delas que participaram no processo todo de montagem dos espetáculos, dos objetos, das esculturas, das pinturas, das cenas, das coreografias. Então eu acho que é sem dúvida uma oportunidade mesmo de pensar e viver a emoção. Sim. E na sua resposta, Fran, eu me lembrei que, assim como eu, você também participou de experiências dentro da robótica, na 7Speed também, juntamente comigo. E essas experiências que você teve em conjunto com a arte e com a robótica, elas se complementaram ou elas foram dissonantes uma das outras? Complementar, sem dúvidas. A arte, ela tem essa possibilidade de você trazer para a comunicação, Na robótica, a gente tem a metodologia STEAM, que também não difere, que é ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Então, a artes, ela veio nesse lugar de me fazer entender qual é o meu almejo na robótica. Então, a comunicação, lidar com as pessoas, o trabalho em equipe é muito importante na arte, a gente trabalha com coletivo. Além disso, também, criatividade. Na robótica requer muita criatividade. A arte, ela foi realmente o meu amigo, minha amiga nesse momento. Que estimula a criatividade, Total. E é um exercício o tempo inteiro, assim, a gente está fazendo arte, a gente está criando, a gente está exercitando uma solução criativa para qualquer que seja o problema, assim, que seja no caso de vocês, da robótica, por exemplo, Então você precisa de uma solução criativa para resolver um problema que, inclusive, da experiência que eu tenho
minha relação com a robótica é o First Lego League, né? Eu ia falar disso agora, Maurício, que assim, você é uma pessoa múltipla dentro da casa, Oh, que entendeu? isso. Além de ator, é mestre de cerimônia, apresenta os torneios. Na pandemia, você fez as lives dos torneios, então, assim, essa experiência também da robótica, você também fez parte e também, como você está falando, em complementar junto com a arte. E eu queria te perguntar como foi que isso te ajudou a desenvolver as suas emoções. No caso do FLL, eu chego para fazer uma condução descontraída, porque a primeira vez que eu fui convidado, os meninos ficam muito tensos, porque tem que cumprir as missões, Verdade. tem muito protocolo, tem as casinhas, então precisa desse momento mais divertido e tal. Então eu chego para trazer essa diversão, essa leveza, essa brincadeira na condução do programa. Inclusive, uma curiosidade que eu me lembrei agora, o último torneio de robótica, o nome dele foi Masterpiece, e a situação problemática dele foi sobre a acessibilidade às obras de artes. Então, as equipes de robótica, elas tiveram que criar uma solução para essa problemática que eles identificaram com relação à arte. Então, só mais um adendo, reforço do quão essa área, elas podem se relacionar e do quanto elas se complementam também, né? É verdade. E estar no SESI e poder, dentro do meu trabalho, estar exercitando isso, é uma sorte e, ao mesmo tempo, é um espaço de lidar com a minha emoção e lidar com a emoção das outras pessoas, da audiência, da plateia, do público, assim, que está comigo na época da pandemia, nas lives. Então, até administrar isso, que eu também estava perdido também, assim, que eu acho que a pandemia trouxe, na verdade, um processo de aceleração das coisas que iriam acontecer. A gente vinha pro virtual em algum momento, mas a pandemia precisou acelerar isso, deixar todo mundo guardadinho, mas as pessoas precisavam se conectar. E a arte foi importantíssima nisso. A gente assistiu mais filmes, ouvimos mais músicas e fizemos mais. Assim, as escolas do SESI tinham uma produção de altíssima qualidade. Mesmo sozinho ou sozinha em casa, estava pensando numa atividade de uma expressão artística e que fez bem para todo mundo, assim, principalmente quem estava assistindo também se sentiu acolhido, representado, e isso é muito importante. Então eu penso que a emoção é uma questão de gestão, assim, que é muito difícil às vezes, porque se a gente está numa crise, numa tensão, numa preocupação, então lidar com essa emoção e ter esse exercício através da arte de viver outras emoções, a gente consegue se sair melhor numa situação de crise, sabe? Sim, inclusive na robótica, né? Quando a gente apresenta a nossa solução, é por meio de algo de criatividade. Então, por muitas vezes a gente cria espetáculos ou alguma paródia, algo que descreva melhor nossa situação de solução. Então, a gente está apresentando algo que a gente criou durante meses, mas naquele momento se torna um divertimento também, porque a gente está em acesso à arte, então libera mais essa tensão e a gente consegue comunicar melhor. Fran, é natural essa sensação de ter ansiedade antes de falar, de entrar num público? Porque eu fiquei sabendo, passarinhos me contaram, que em 2018, nos 70 anos da Rede SESI, você se apresentou no maior teatro daqui da cidade que nós temos, o Teatro Castro Alves, para um público altíssimo, fazendo um papel principal da peça e sendo assim, fechando o seu ciclo dentro da Rede SESI com chave de ouro. Como foi isso? Me conte, por favor. Eu quero saber, porque assim, é para eu anotar aqui, para saber se foi uma mágica, se foi autocontrole, ou se você só entregou a Deus, só jogou no divino. Nós apresentamos, né? Sim. Você também estava lá. Entreguei a Deus, claro, brincadeira. Realmente requer muita respiração, né? Lidar com pessoas, ver pessoas, estar apresentando para pessoas. É natural do ser humano sentir essa vergonha ou timidez. A tensão, ela vai acontecer, e pelo menos acontece comigo em todas as apresentações que eu faço, mas naquele momento a gente entende que é o personagem.
Então a gente lida com as nossas emoções, claro, mas também entender que o personagem também tem as emoções dele, né? E esse personagem, ele não está tenso, ele não está com ansiedade, então é um gerenciamento muito, muito assertivo. Maurício, ele já puxou o assunto que eu já ia falar com ele, que era sobre a pandemia, sobre as lives da pandemia, que você, assim, foi pioneiro em apresentar, sempre estava presente em todas. Eu assistia, viu, Maurício? Eu tava lá no Eu chat também. com você. Muito bom. Tava lá Bom, assistindo. Colocava minha família também para assistir. Sim, todo mundo tava assistindo dentro de casa. Muito obrigado. Então, dentre todas essas lives que você estava coordenando, estava apresentando, qual foi o tema que mais mexeu com você? Qual foi o tema, assim, que você mais se sentiu conectado em apresentar, em fazer? Eu me senti mais instigado. Porque era uma coisa assim, era um conteúdo que eu já ouvia falar e tal, e Sim. eu estava trabalhando na terapia, assim, estava um momento da minha vida que eu estava discutindo muitas coisas internamente, assim, sabe? Então, coincidentemente, foi o inteligência emocional. Que traz Eu lembro. Foi muito rico aquele. E dias antes eu falei assim, meu Deus, que interessante isso e tudo. E a conversa foi muito profunda. E eu, depois que acabou a live, ainda fiquei assim, vibrando, que eu demorei a dormir naquele dia. Porque eu falei assim, meu Deus, tem um espaço e tem um estudo, um pensamento assim, que a gente precisa olhar com muito cuidado, sabe? A inteligência emocional é uma oportunidade da gente ter a consciência de que primeiro que a gente não está livre de ter uma crise, uma depressão, uma situação que a gente precisa se enfrentar, né? E precisa se ajudar, principalmente. Então, eu achava que inteligência era só matemática, física, robótica. Áreas exatas, né? É importante também ressaltar que nós não fomos ensinados, por muitas vezes, a lidar com as nossas emoções. E hoje eu estudo sobre a arte como ferramenta para a educação socioemocional, que é muito sobre você lidar com suas emoções para lidar com as emoções do coletivo. Não adianta a gente não se entender, né, e querer entender o outro. Primeiro a gente precisa saber mediar tudo isso para que a gente viva de forma harmônica, né, respeitando as opiniões, respeitando os temperamentos do outro também. Claro que não de forma de intolerante, mas sim de tolerar mesmo. E ter esse consentimento, né, de que o outro também falha, de que nós temos limitações, de que nós erramos também. Então não é somente ser feliz, né? A gente tem variações, nós não somos seres estáveis, muito pelo contrário. Mas como é que a gente lida, né, com essas instabilidades? Como é que a gente lida com os nossos desafios? O Pipocando, ele revelou, dentre os meninos e as meninas que participaram, os jovens que participaram, revelou muita potência disso, assim, de como você está num coletivo e você compreender que o que o seu colega traz é tão importante do que o que você entrega também, né? Sim. Sim. Agora que a gente já está quase encerrando o nosso podcast, mas ainda tem uns minutinhos, eu quero que vocês digam uma mensagem para os estudantes que estão vendo vocês agora, que vão atuar no Pipocando Arte de 2024. Uma mensagem para que eles também possam se inspirar em vocês, porque, para mim, vocês são inspiradores. Que é isso. Vocês me inspiram Muito nesse obrigado. mundo da arte. E eu acredito que, assim como eu, vocês também podem inspirar esses estudantes que estão nos assistindo agora. Já participei do Pipocando Arte, né? E para mim foi revolucionador mesmo. Eu tinha mudado de área quando saí do ensino médio, né? Foi logo no finalzinho ali. Saí do ensino médio, escolhi uma área a seguir, mas me dei conta que, na verdade, era a arte que era o meu caminho. E foi olhando uma imagem, um vídeo, né, do Pipocando Arte. Logo no finalzinho, que todo mundo estava abraçado, pulando, comemorando o encerramento e dos resultados terem sido tão bons. Foi naquele momento que eu queria voltar para o tempo e ter aproveitado tudo novamente. Então a minha frase é: aproveitem esses momentos. Aproveitem o processo, né? Não só o resultado, mas o próprio processo. É que vai mexer com você, vai mudar suas perspectivas, vai tocar no seu íntimo. Então aproveitem mesmo. Tudo que tiver que aproveitar. O que Fran disse para mim, disse tudo assim. Viva, participe, faça, sabe? Aceite a provocação, o desafio, esteja inteiro, como a gente falou aqui várias vezes, né? Presente, coletivamente, isso é muito importante. Então,
aproveite a oportunidade, agarre, se dedique e vá em frente. E você pode ser uma inspiração, né, para alguém, É, tal qual uma pipoca também. Exatamente. Uma história, outra história também, pipocando arte. com certeza. Fran, Maurício, muitíssimo obrigada por vocês estarem aqui hoje. Eu estou assim honrada de estar aqui podendo entrevistar vocês que fazem parte dessa construção do Pipocando Arte, que é um programa tão essencial e funcional na vida daquelas pessoas que vivenciam de verdade o Pipocando Arte, né? Que aproveitam o Pipocando Arte, como vocês falam. E até porque a função da arte, ela não é só de passar por portas abertas ou entreabertas, ela é também de abrir portas. Então, eu também vou deixar uma mensagem final para os estudantes. A minha mensagem final para os estudantes é que fiquem bem e não se esqueçam de existir, resistir e insistir na sua felicidade. E além disso, aproveitem a arte. Então, esse foi o nosso podcast Pipocando Arte em todas as partes. Contou com a participação de Maurício Oliveira, Franciele Moraes e a apresentação de Catarina Leite. O roteiro e coordenação de Marcelo Santos, na produção desse podcast Alisson de Sá, comunicação Nina Mandim, coordenação geral de Clécia Lobo, Jucineide Melo e Daniela Bittencourt. Esse podcast é uma realização da Rede SESI Bahia de Educação, com o apoio do Instituto SESI de Saúde e Segurança do Trabalho.